Sejam muito bem-vindos ao Leitura do Dia. Hoje nós iniciamos juntos uma meditação sobre o Domingo de Ramos, que é de fato o pórtico solene que nos introduz na Semana Santa, o verdadeiro Sancta Sanctorum de todo o ano litúrgico. E para nos guiar, temos essa reflexão de São Bernardo. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse profundo paradoxo do Domingo de Ramos, explorando, sempre sobre a ótica da fé e da razão, como é que uma única celebração pode conter, ao mesmo tempo, a alegria messiânica e a antecipação da dor da paixão. Porque o Domingo de Ramos ele é todo definido por essa dualidade teológica. Uma dualidade única, a aclamação de Cristo como Rei e, simultaneamente, a contemplação do seu sofrimento e da sua morte. E essa tensão é o coração do dia. De um lado, a gente tem a aclamação, a exaltação messiânica, o povo gritando hosana pelas ruas. É a esperança que se realiza. Mas do outro lado, no mesmo dia, a gente já contempla a dolorosa paixão. A gente sabe que essa mesma multidão, em breve, vai exigir a crucificação. Essa tensão toda, no fundo, espelha a nossa própria jornada cristã, que oscila entre o louvor e o desafio de ser fiel, principalmente diante do sofrimento. E é fundamental a gente entender que a entrada de Cristo em Jerusalém não foi um evento fortuito, não foi um acaso. Pelo contrário, foi o cumprimento meticuloso das profecias do Antigo Testamento. É a Sagrada Escritura que estabelece a identidade messiânica de Jesus. E olhem que fascinante este quadro. Ele revela pra gente o plano divino. Desde a visão de Zacarias, que falava de um rei humilde montado num jumentinho, até a escolha do Cordeiro Pascal, tudo aponta para Cristo. Cada detalhe estava, de certa forma, já anunciado. E isso que a gente acabou de ver tem um nome na teologia: tipologia. É quando uma ação ou um evento no Antigo Testamento prefigura, ou seja, aponta para uma realidade muito maior que vai se cumprir em Cristo. E a própria data é um exemplo perfeito disso. Jesus entra em Jerusalém no dia 10 de Nisan, que era exatamente o dia em que, segundo a lei, o cordeiro sem defeito para o sacrifício da Páscoa devia ser separado. Impressionante. Pois bem, toda essa riqueza teológica, todo esse cumprimento das Escrituras se reflete de uma maneira belíssima na forma como a Igreja celebra este dia. A liturgia é uma fusão de tradições antigas e cada uma delas contribui com uma camada de significado. E a liturgia que temos hoje é fruto de um longo caminho histórico. Se a gente olhar lá para o século IV em Jerusalém, o foco era na procissão, na realeza de Cristo. Já em Roma, no século V, a celebração era bem mais sóbria, focada na leitura da paixão. E o que aconteceu ao longo dos séculos foi justamente uma bela integração, uma fusão dessas duas tradições. E a liturgia nos ensina também através de símbolos muito concretos, muito materiais. Os ramos, que são sacramentais, representam a vitória. A cor vermelha dos paramentos, que simboliza tanto o sangue do martírio quanto a realeza de Cristo. E tem também o belíssimo ciclo das cinzas. Os ramos que a gente leva para casa hoje são os mesmos que serão queimados para se tornarem as cinzas da próxima quarta-feira de cinzas. É um ciclo perfeito que conecta o triunfo com a penitência, nos lembrando da fragilidade da glória humana. E tudo isso, toda essa reflexão, nos leva à pergunta central, ao coração espiritual da questão. Por quê? Por que o louvor humano se transforma tão rapidamente em rejeição? Antes de aprofundarmos na sabedoria do magistério sobre este ponto, se este conteúdo está, de alguma forma, enriquecendo sua jornada de fé, peço que considere deixar a sua curtida e se inscrever no canal. É um gesto simples que apoia muito essa nossa missão de evangelização digital. Vamos então examinar essa profunda mudança, essa virada da aclamação para a condenação. É um mergulho na ambivalência do coração humano, que a gente vê espelhada naquela multidão. E o Papa Bento XVI nos dá uma chave de leitura muito precisa. Ele explica que o hosana daquela multidão estava ligado a expectativas bem terrenas. Eles queriam um Messias político, um libertador que trouxesse prosperidade. Quando perceberam que Jesus oferecia um caminho de humildade, de cruz, a aclamação virou rejeição. E o Papa Francisco, por sua vez, complementa essa visão, enfatizando que o reino de Cristo não é deste mundo. Jesus não entra em Jerusalém para conquistar poder, mas para tomar sobre si os nossos pecados, para lavar a corrupção do mundo com o seu próprio sangue. Veja bem, toda essa teologia profundíssima não é para ficar só na teoria. Ela se traduz num desafio espiritual bem pessoal e nos oferece modelos muito concretos para o nosso discipulado. E aqui, a liturgia nos apresenta um modelo de discípulo talvez um pouco inesperado: o jumentinho.
O ponto crucial é imitar as suas virtudes. Silencioso, fiel, humilde. Ele sabe que a sua única missão é carregar a presença de Cristo, sem buscar nenhuma glória para si. E há também um outro modelo, o de Simão de Cirene. A história dele nos mostra como o sofrimento, mesmo aquele que a gente não escolhe, pode se tornar um caminho de redenção, quando a gente simplesmente aceita caminhar atrás de Jesus. Portanto, ao iniciarmos esta semana, que é o coração da nossa fé, a pergunta final é para cada um de nós. Que ramos espirituais nós oferecemos ao Senhor? Que sejam os ramos da nossa caridade, da nossa fé, da nossa perseverança, para que possamos acolher o Rei que, do alto da cruz, transforma o sofrimento em um trono de glória.